Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. É um prazer enorme falar com vocês da Faculdade das Américas. Fiquei muito empolgado por saber que a turma do curso de Ensino para a Compreensão da FAM está estudando nossa metodologia. Então, vamos trocar conhecimento sobre inteligências múltiplas e metodologias ativas. E eu me preparei para responder às suas perguntas, mas parece que vocês editaram em sua síntese o trecho sobre inteligências múltiplas. Vou falar assim mesmo. E eu acredito que as capacidades dos seres humanos podem ser agrupadas em 7 inteligências abrangentes, que se desenvolvem de forma autônoma. São elas inteligência linguística, interpessoal, intrapessoal, lógico-matemática, musical, espacial e corporal sinestésica. Resumindo, cada indivíduo aprende de um jeito. Cada indivíduo requer um tipo de educação. Now, eu passo a palavra para David Perkins, meu amigo aqui em Harvard. Thank you, Mr. Gardner. Boa tarde, amigos da FAM. Que honra falar com vocês. Estou pronto para responder às suas perguntas. Boa tarde, Mr. Perkins. Vamos começar com uma pergunta mais básica. Afinal, o que é compreensão? Hi, my dear Gustavo. Que bom revê-lo. Well, compreender é ter conhecimento, saber pensar, refletir e agir de forma flexível para resolver problemas e interagir com o mundo, com a sociedade. De acordo com isso, aprender para a compreensão é aprender um desempenho flexível, mais parecido com aprender a improvisar jazz, manter uma boa conversa ou subir uma montanha, do que aprender contas de multiplicar, as datas dos presidentes. Obrigado pelo esclarecimento, Mr. Perkins. Minha pergunta vai para Martha Whisky. Boa tarde, Sra. Whisky. Parece claro que compreender significa mais que aprender. Significa colocar em prática, articular, aplicar. A minha pergunta é: quais são os elementos do marco teórico do EPC? Querido Gustavo, todo professor que trabalha na perspectiva do EPC deve se fazer 3 perguntas. O que realmente queremos que nossos alunos compreendam? Como sei que meus alunos compreendem? E como eles sabem que compreenderam? Olá, com permiso, ¿puedo completar? Claro, professora Paula. Com base em las 3 perguntas de Marta, desenvolvemos os principais elementos de la enseñanza para la comprensión. ¿Entiende, Gustavo? Mire, são os tópicos geradores, metas de desempenho e desempenhos de compreensão, além, é claro, da avaliação diagnóstica contínua. Mas, professora Paula, diga para a gente, o que são tópicos geradores? Mire, mi querido Nestor, os tópicos geradores devem ser abrangentes para que deles possam fluir o processo de aprendizagem. Esses tópicos não se constituem a partir de disciplinas, mas de fenômenos ligados à área de formação. Com licença, posso eu completar agora? Pero sim, Marta, claro, por favor. É que isso é muito importante porque o professor deixará de atuar em caráter disciplinar para ter um caráter global muito mais amplo. Não é mesmo, Perkins? Of course, my dear Martha. O EPC requer um professor que consiga mediar discussões para a aprendizagem, que transcendam determinado campo do saber. Isso se opõe à pedagogia tradicional, em que o professor é o único ser que sabe.
Para o ensino para a compreensão, ninguém transfere nada a ninguém. O saber é uma produção do indivíduo e, neste caso, o papel do professor é de mediador, de facilitador e não de um mero transmissor. Portanto, um ser aprendente, tal qual os alunos. Mr. Perkins, quando se fala em EPC, vem sempre a pergunta: como estruturar os conteúdos? É importante entendermos que o currículo estabelecido, quando posto em ação, pode ser mais rico ou mais pobre do que o currículo planejado. Mais rico porque a participação dos estudantes sempre enriquece a temática planejada. E mais pobre porque esse fato estende as temáticas anteriormente planejadas para tempos diferentes, o que acaba por interferir na distribuição do tempo pelos diversos tópicos geradores. Historicamente, se acreditava que o currículo dado era currículo aprendido. Mas essa forma de compreender a aprendizagem e o desenvolvimento está ligada à aprendizagem como memorização, transmissão, e não como compreensão. Explique melhor, Sr. Perkins. Essa mudança de compreensão e de atitude diante do processo de ensino e de aprendizagem exige uma mudança cultural, tanto de professores como de alunos. Sabemos que isso não é fácil. Nossa cultura educacional está cristalizada por séculos, calcada na autoridade, na sapiência exclusiva do professor, na ideia de que o bom aluno é aquele que permanece todo o tempo quietinho, mas prestando uma atenção. Há uma preocupação dos docentes que trabalham com EPC quanto às possíveis perdas das bases práticas. Isso faz sentido, professora Paula? Ana, tem-se a falsa impressão que se deixará de lado a formação específica, prática, necessária à atuação profissional. Ao contrário disso, não. O EPC traz como forma de avaliação os desempenhos de compreensão, que significam provar sua compreensão por meio de um processo, com determinado fim, considerando as condições reais e complexas do próprio campo de atuação. Sim, e na prática? Estas ações devem ser desenvolvidas em cenários de práticas, como ustedes hicieron en la viagem aqui em seu curso de EPC, em que prepararam um almoço delicioso. Ou cenários simulados, que são sempre complexos, porque encontram-se articulados e relacionados com outros tantos elementos da realidade. Lo que caracteriza o desempenho da compreensão é a capacidade de agir com flexibilidade, de mostrar-se igualmente capaz em diferentes situações. Assim, é equivocada a ideia de que em el EPC não há preocupação com a atuação específica do aluno. Ao contrário, esta metodologia privilegia o hacer, não o simples fazer. Fazer com compreensão dos nexos complexos que rodeiam a função social da profissão. Mas como sabemos que o aluno compreendeu? Por meio de avaliações contínuas, Nestor, que não podem se limitar a momentos estanques. Não podem se limitar a instrumentos que abarquem apenas alguns aspectos da aprendizagem em geral. Tradicionalmente, saberes memorizados. Desta forma, precisamos criar situações práticas e complexas que exijam que os alunos coloquem em ação o que aprenderam. É o que a Thais Jaruge propôs e vocês fizeram aqui. Mas como o aluno sabe que compreendeu? Olhe para vocês aqui no curso. O momento decisivo é a demonstração do desempenho de compreensão, quando o aluno atuará diretamente no desenvolvimento de um processo ou produto a partir das discussões e leituras ocorridas
ao longo do percurso. Mas devemos esperar o mesmo desempenho de todos os alunos? Qual o mínimo aceitável para os desempenhos de compreensão? Essa eu respondo sim. Evidentemente que cada aluno terá um desempenho diferente de acordo com sua história, com sua forma de ver o mundo, com sua capacidade maior ou menor de dialogar com os outros e de aprender a partir dos desafios que lhes são colocados. Quanto ao mínimo esperado, não é possível quantificar isso. É preciso que se investigue o processo de desenvolvimento do aluno e, principalmente, de sua capacidade de se autodesenvolver. Eu gostaria de complementar. O processo de ensino, na perspectiva aqui defendida, é sempre dialético. É sempre processo mediado pelo professor e por todos os alunos. Assim, o contraditório está sempre presente. E é justamente na medida em que ele se manifesta, permitindo a explicitação das diferenças, das relações de desigualdades que favorecem a construção de relações democráticas. Miren ustedes, para finalizar, a mí me gustaría resaltar que para el establecimiento de relaciones democráticas en una sociedad fuertemente marcada por la inferioridad de ciertos grupos sociales, se hace necesario muchas veces lo que llamamos de insubordinación creativa o subversão responsável em português, que busca, dentro de um certo cenário, dentro de um nível de totalidade social, pôr em movimento novos valores, novas práticas sociais, que tornem o mundo muito mais humanizado e democrático.